Página de abertura. Luz no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, por diversos espíritos. Número da mensagem: 13. Título: Mãe. Um dia, a mulher solitária e atormentada chegou ao céu e, rojando-se em lágrimas diante do Eterno Pai, suplicou: Senhor, estou só, compadece-te de mim. Meu companheiro fatigado cada dia pede-me repouso e devo velar-lhe o sono. Quando triunfa no trabalho, absorve-se na atividade mais intensa e, muita vez distraído, afasta-se do lar, aonde volta somente quando exausto, a fim de refazer-se. Se sofre, vem a mim, abatido, buscando restauração e conforto. Tu que deste flores ao arvoredo e que abriste as carícias da fonte no seio escuro e ressequido do solo, consagras-me assim ao insulamento? Reservaste a terra inteira ao serviço do homem que se agita, livre e dominador. E agora, a palestra. Muito boa noite. Nosso estudo de hoje é referente ao item 455 da parte 2ª do capítulo 8º do Livro dos Espíritos, cujo título é Resumo Teórico do Sonambulismo, do Êxtase e da Dupla Vista. Em face ao estudo, nós fomos pesquisar o que quer dizer cada coisa, cada um desses. E aí nós achamos no dicionário Nouveau Dictionnaire Universal de Maurice Lachatre a definição, por exemplo, de êxtase. Ele dá assim: é o transbordamento do espírito do verbo existeme, ferir a admiração, paroxismo da emancipação da alma durante a vida corpórea, de onde resulta a suspensão momentânea das faculdades perceptivas e sensitivas dos órgãos. Em tal estado, a alma não se prende mais ao corpo, senão por frágeis laços que procura romper. Pertence mais ao mundo dos espíritos, que entrevê, do que ao mundo material. Ou seja, a alma quer ficar mais lá do que voltar. Por vezes, o êxtase é natural e espontâneo. Também pode ser provocado pela ação magnética, e, neste caso, é um grau superior do sonambulismo. Quando ela é provocada magneticamente, passa a ser um grau superior do sonambulismo. Já o sonambulismo é o sono e ambulare, é andar, passear, estado da emancipação da alma mais completo do que no sonho. Ele é um pouco mais completo que no sonho. O sonho é um sonambulismo imperfeito, porque no sonambulismo a alma se desprende mais, é isso que ele quer dizer. No sonambulismo, a lucidez da alma, isto é, a sua faculdade de ver, que é um dos atributos da sua natureza, é mais desenvolvida. Ela vê as coisas com mais precisão e clareza, e o corpo pode agir sob o impulso da vontade da alma. Então, no sonambulismo, quem vê é o espírito, e não o sonâmbulo. Atenção, é o espírito sonâmbulo que vê. Cita mais: o esquecimento absoluto no momento de despertar é um dos sinais característicos do verdadeiro sonambulismo, porque a independência da alma e do corpo é mais completa do que no sonho. Então, ele pode ter um esquecimento absoluto na hora que ele acorda, porque a alma se desprendeu mais do que no sonho. O sonambulismo magnético, agora ele vai falar sobre esse, ou o sonambulismo artificial, também é assim chamado, é aquele que é provocado pela ação de uma pessoa, que uma pessoa exerce sobre a outra por meio de fluido magnético que derrama sobre esta, como se ela estivesse aplicando um passe para que aquele médio sonambúlico
de se desprender, se explicar, a alma do espírito dele sair, se explicasse o que ele está vendo, tá? Já o natural, não. O natural é o que é espontâneo e se produz sem o quê? Sem a provocação e sem a influência do agente exterior. Por último, o que é a segunda vista? A segunda vista é um efeito de emancipação da alma, olha que interessante, que se manifesta em estado de vigília. É como se ele tivesse acordado e ele está vendo outra coisa. Faculdade de ver as coisas ausentes como se estivessem presentes. Os que são dotados dessa faculdade não veem pelos olhos, mas pela alma, que parece a imagem dos objetos em qualquer parte para onde se transporte. E como que por uma espécie de miragem. Essa faculdade não é permanente. Certas pessoas a possuem, malgrado seu, lhes parece um efeito natural e produz aquele que se chama de visões. Bom, agora vamos entrar na 455 propriamente dita. A pergunta 455 é muito grande, mas ela explica os três fenômenos. Então vamos tentar pegar parte importante sobre o assunto para trazer para vocês. E eu sugiro que depois, em casa, com calma, entrem no Livro dos Espíritos, leiam o 455, procurem entender e vão pesquisar sobre o assunto, que é um assunto até muito interessante. Até porque algumas pessoas dizem assim, meu filho é sonâmbulo. Será que ele já pesquisou o que é o sonambulismo? Por que o filho dele é assim? Detalhe interessante, né? Ah, minha mãe é sonâmbula, seu pai é sonâmbulo, mas nunca foram olhar, né? Então vamos ver. Logo no primeiro parágrafo, é definido o seguinte: os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente independem de qualquer causa exterior conhecida, mas em certas pessoas dotadas de especial organização podem ser provocadas artificialmente pela ação de agente magnético. Muito bom. Esse estado que é feito é designado como sonambulismo magnético. Muito bem. Aí ele fala embaixo do sonambulismo natural, dizendo o seguinte: o sonambulismo natural constitui fato notório que ninguém mais se lembra de pôr em dúvida, não obstante o aspecto maravilhoso do fenômeno a que dá lugar. Por que seria então mais extraordinário e racional o sonambulismo magnético? Apenas por produzir-se artificialmente, como tantas outras coisas, os charlatões o exploram, dizem. Ou seja, no magnético, qualquer charlatão pode querer fazer com que aquela pessoa combinada com ele está dizendo alguma coisa e ele não está fazendo nada, é uma brincadeira, né? Então, o Kardec nos mostrou aqui, dizendo o seguinte: quando a ciência houver apropriado desses fenômenos, muito menos crédito terão os charlatões junto às massas populares. Ou seja, quanto mais a ciência pesquisar, mais difícil é de possuir, do charlatão se utilizar desse fenômeno para poder ganhar dinheiro, fazer invenções, iludibriar os outros, né? Embaixo, no outro parágrafo, ele fala: para o Espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico. É uma luz projetada sobre a psicologia. Olha que interessante. Ele é mais que um fenômeno, é uma luz projetada. É aí que se pode escutar. Aí ele diz por quê? Porque ali a gente pode estudar a alma, porque é onde esta está descoberta. Ora, um dos fenômenos que a caracteriza é o da clarividência, desculpe, independente dos órgãos ordinários da vista. Ele não depende da vista, ele vê, o espírito é que está vendo. Fundam-se os que contestam esse fato em que o sonâmbulo nem sempre vê, e a vontade do experimentador. Como os olhos. Será de admirar que difiram os efeitos quando diferentes são os meios? Eu acho que não. E aí ele cita mais coisa. Ele fala agora de uma coisa no sonambulismo que ocorre, que é
no caso da visão à distância, ou seja, a distância da visão dele, né, que ele está vendo, o sonâmbulo não vê as coisas de onde está o seu corpo. Ele vê coisas além. Como por meio de quê? De um telescópio. Vê-as presentes como se achasse no lugar onde elas existissem. Entendeu? Por quê? Porque o espírito dele está vendo algo além, ele está usando da evidência que ele tem como espírito, aí ele enxerga além. Porque sua alma, em realidade, lá está, ou seja, a alma dele, o espírito dele está lá presente no local. Por isso é que o seu corpo fica como que aniquilado e privado de sensação, até que a alma volte a habitá-lo novamente. Aí ele cita aqui outra coisa. A vista da alma do espírito não é circunscrita e não tem sede determinada, eis porque os sonâmbulos não lhe podem marcar órgão especial. Vêm porque vêm, sem saberem o motivo nem o modo, uma vez que para eles, na condição de espírito, a vista carece de foco próprio. Se reporta ao corpo, ou seja, se retorna ao corpo, esse foco lhe parece estar nos centros onde maior é a atividade vital, principalmente no cérebro, na região do epicástrio, ou no órgão que considere o ponto de ligação mais forte entre o espírito e o corpo. Uma frase que ele cita aqui, muito importante, o parágrafo é que o poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado, não tem poder ilimitado. O espírito, mesmo quando completamente livre, mesmo que o espírito dele esteja livre, tem restritos seus conhecimentos e faculdades, conforme o grau de perfeição que haja alcançar. À medida que ele é mais evoluído, mais a limitação dele é menor, ele tem mais liberdade. À medida que ele é menos desenvolvido, ele fica mais ilimitado, tá? O que ele cita aqui embaixo também, que é importante falar sobre sonambulismo, é que ele diz assim: ó, o sonâmbulo vê ao mesmo tempo o seu próprio espírito e o seu corpo, nos quais constituem, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência corpórea e espiritual, existência que, entretanto, se confundem mediante os laços que as unem. Nem sempre o sonâmbulo se percebe de tal situação e dessa dualidade. Nem sempre ele vê isso, mas pode ocorrer. Faz com que muitas vezes fale de si como se falasse de outra pessoa. É que, ora, ele é um corpóreo, ele é um ser corpóreo que fala, ou outra hora, um ser espiritual que fala no lugar daquele. Bom, logo agora, nós vamos entrar no êxtase, para poder sentir a diferença. O que é o êxtase nesse aspecto? Ele começa dizendo que o êxtase, o espírito penetra em um mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos. Olha que interessante. Para ele ir ao mundo dos espíritos etéreos, ele tem que estar com uma evolução muito boa, ou então lhe ser permitido ver o que vai acontecer no futuro com ele como espírito, ou como será a vida dele futura como espírito. E aí ele vai penetrar naquele mundo desconhecido. Agora vamos pensar uma coisa: esse espírito que chega a conhecer como é o mundo etéreo, as facilidades que ele terá no mundo etéreo, as possibilidades que ele terá no mundo etéreo, ele vai sentir alguma coisa para ficar por lá, não vai? E é isso que eu vou comentar aqui agora. O dos espíritos etéreos com os quais entra em comunicação, ele até conversa com os espíritos etéreos. Se conversa no sentido aqui, pensem bem, espírito conversa através de pensamento, detalhe importante. Sem que, todavia, seja lícito ultrapassar certos limites. Ele não pode ultrapassar, porque se os transpusesse totalmente, ele partiria os laços que prendem ao corpo. Cerca-o, então, resplandecente, desusado fulgor. Inibriam-no harmonias que na terra se desconhecem. Indefinível bem-estar o invade.
goza antecipadamente da beatitude celeste e, bem se pode dizer, que pousa um pé no limiar da eternidade. Olha que maravilha, esse espírito tendo isso tudo. Aí ele vai pensar lá, não, eu quero tirar esse laço de uma vez. Mas não pode. No estado do êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Olha que interessante. Já diferente do sonambulismo. Fica-lhe somente, pode dizer-se, a vida orgânica. No sonambulismo, não. Aqui só fica a vida orgânica. A matéria está lá e ele está solto. Sente-se que a alma se lhe acha presa unicamente por um fio que mais um pequenino esforço quebraria sem remissão. Por isso que ele tem que, para fazer isso, creio eu, ele deve estar acompanhado de um bom espírito para evitar que ele acabe arrebentando esse laço. Nesse estado, olha que coisa maravilhosa, desaparecem todos os pensamentos terrestres, cedendo lugar aos sentimentos apurados que constituem a essência mesma do nosso ser imaterial. Inteiramente entregue a tão sublime contemplação, o estático encara a vida apenas como uma passagem ou como uma paragem momentânea. Considera os bens e os males, as alegrias grosseiras e as misérias deste mundo, quais incidentes fúteis de uma viagem, cujo termo tem a dita de avistar. Dá-se com os estáticos o que se dá com os sonâmbulos. Isso é interessante. Mais ou menos perfeita podem ser a lucidez e o espírito mais ou menos apto a conhecer, vai depender de que da evolução dele, e compreender as coisas, conforme seja mais ou menos elevado, como eu disse antes. Muitas vezes, porém, há neles mais excitação do que verdadeira lucidez. Ou melhor, muitas vezes a exaltação lhe prejudica a lucidez. Ele fica maravilhado e aí, pô, oh, que coisa maravilhada, ele esquece até para que ele foi para lá. Ou melhor, muitas vezes prejudica. Daí o serem frequentemente suas revelações. Isso é que é importante. Por causa dessa situação, as revelações dele são mistos de verdades e erros, né? De coisas grandiosas e coisas absurdas, até ridículas. Dessa exaltação, que é sempre uma causa da fraqueza, quando o indivíduo não sabe reprimi-la. Espíritos inferiores costumam aproveitar-se para dominar o estático, tomando com tal intuito aos seus olhos aparências que mais o aferram às ideias que nutrem no estado de vigília. Há nisso um escolho, mas nem todos são assim. Cabe-nos tudo julgar friamente e pesar-lhes as revelações na balança da razão. Então, quando o estático falar alguma coisa, a gente tem que crivar o que ele está passando, as informações que eles estão nos dando, tá? Diz mais, essa emancipação da alma se verifica às vezes, olha, lá ele falou no dicionário que é sempre estado de vigília, aqui não, ele diz que é às vezes, no estado de vigília e produz um fenômeno, no caso da emancipação da alma, ela é normalmente, né, em estado de vigília, mas para quem? Para a segunda vista ou dupla vista, que é o assunto que nós vamos entrar agora. Ele fala assim, ó, a emancipação da alma se verifica às vezes no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista ou dupla vista. O que é isso? É a faculdade, graças à qual quem a possui vê, ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos e percebe o que existia até onde estende a alma, a sua ação. Vê, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. Então, imagina o seguinte, você fica estático, olho aberto, parado, passa a ver uma pessoa assim, aí está pensando que ela está olhando para você. Não, ela não está, ela está vendo outra coisa. Aí você não entende nada, faz as coisas, mas não entende nada. É porque ela está. É esse fenômeno que ela quer mostrar que ocorre.
No momento em que o fenômeno da segunda vista se produz, o estado físico do indivíduo se acha sensivelmente modificado. Olha que importante. O físico, no segunda vista, fica modificado. O estado físico do indivíduo se acha sensivelmente modificado. O olhar apresenta alguma coisa de vago. Ele fica como eu disse, como eu falei, fica olhando para o nada. Ele olha sem ver. Toda a sua fisionomia reflete uma exaltação, vamos assim dizer. Você olha para ele, ele está olhando para o nada, daqui a pouco ele está rindo, está alegre, ele está com a cara alegre, a cara feliz, e você não está entendendo nada. Às vezes você está falando com ele, falando um montão de coisas tristes e ele está rindo. Nota-se que os órgãos visuais se conservam alheios ao fenômeno, pelo fato de a visão persistir malgrado a oclusão dos olhos. O fenômeno ocorre, quem vê é o espírito, lembre-se disso, daquele médium, daquela pessoa, e não o olho dele que está vendo, é o espírito que está enxergando. O poder da vista dupla varia indo desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. Quando rudimentar, confere a certas pessoas o tato e a perspicácia, uma certa segurança nos atos, a que pode dar a qualificativo da precisão do golpe de vista moral. Ele precisa de ter um tato, precisa de perspicácia para saber se aquilo é verdadeiro ou não. E desperta os pressentimentos mais desenvolvidos, no caso dos mais desenvolvidos, mostra os acontecimentos que deram ou estão para dar. Os mais desenvolvidos conseguem ver além, conseguem ver o futuro, conseguem ver a situação futura. Tá? E no final ele reduz o estudo numa parte explicando assim. O sonambulismo natural, o artificial, o êxtase e a dupla vista, ele diz que são efeitos vários ou de modalidades diversas, mas de uma mesma causa. Então, esses fenômenos, como os sonhos, estão na ordem de quê? Da natureza. Então, tal a razão de que eles existem desde os tempos antigos. E ele vem dizendo que a história nos mostra que eles foram sempre conhecidos e até explorados desde os mais remota antiguidade. Eram os casos de Boa Vista. Quem não lembra que o exército romano, quando ele ia participar de uma batalha, às vezes os generais, os centuriões, sentavam e faziam uma oração aos deuses dele, das batalhas, para irem à luta. Alguns usavam até, vamos dizer assim, o termo seria um mago, que diria se ele teria chance ou não de vencer a batalha. É isso que ele quer dizer. E neles se nos depara a explicação de uma imensidade de fatos que os preceitos fizeram fossem tidos por sobrenaturais. O importante desse estudo aqui, nós vimos, é que tudo isso ocorre, mas tudo isso depende de uma coisa: a evolução espiritual de cada um. O médium que tem essa possibilidade desses três fenômenos, quanto mais evoluído ele for espiritual e moralmente, mais fácil e mais livre ele terá para ver, mais liberdade ele terá para produzir. Mas, se ele não tiver, vai ser ele ajudado, vai ser ele feito. Mas como é que ele se ajuda? Minha gente, nós cansamos de dizer: faça o bem, ajude, participe, colabore, ame ao próximo. Às vezes a gente esquece que o próximo que a gente quer ajudar não é aquele que está lá, não, é aquele que está aqui. Quantas e quantas vezes nós vimos alguém da nossa família sofrendo e não estendemos nem a mão para ajudar, quando poderíamos ter estendido, nem que fosse para ouvir ou dar um conselho. Às vezes dizem a frase, né? Conselho, se fosse bom, não se dava, se vendia. Não, a gente não tem que vender, não, a gente tem que dar. Cabe a ele, que recebeu o conselho,
o uso do seu livre-arbítrio, se vai usá-lo ou não, assim como nós também recebemos quando a gente é influenciado para o lado certo ou para o lado errado. Somos nós que decidimos o nosso livre-arbítrio. Então, às vezes, a gente pede ajuda a Deus, a nosso Pai. A ajuda vem e a gente não enxerga. Não enxerga por quê? Porque a gente não soube pedir o certo, não soube se deixar levar e tomar a decisão certa. Aí vamos apanhar, vamos aprender e vamos corrigir. Bom, eu aproveito o término desse estudo de hoje para desejar a todos um feliz ano novo, repleto de alegrias, de saúde, de felicidades, repleto de amor ao próximo, de auxílios. Peço a Deus que nos abençoe e que nos ajude sempre a estarmos com o coração sempre livre e aberto, a mente aberta para receber os conselhos que Ele nos dá. Peço a Deus também, agradeço a Deus também por todos nós estarmos vivos neste planeta de provas e expiações, cumprindo as nossas provas e expiações até quando Ele assim o desejar e possamos conquistar a nossa evolução espiritual. Que nós tenhamos muita fé, muita luz, muita tranquilidade a partir do ano que vem. E que este ano sejam de 365 dias de Natal com nossos sentimentos iguaizinhos ao que sentimos nesta data. Sentimento de caridade, de humildade, de amor ao próximo. Uma boa noite para todos vocês e, como eu disse antes, um feliz e próspero ano novo para todos.